Olá, alunos e alunas dos 7º anos. Vamos lá mais uma vez aqui trabalhar com a matemática. Hoje o nosso tema de aula é cálculo de área de triângulo e quadriláteros. Eu sou o professor Gustavo Lima, estou aqui para trabalhar com você. Então eu peço que deixe seu caderninho aí ao lado, lápis, borracha e caneta, para a gente poder fazer aqui alguns estudos, tá ok? Então, o que eu tiver de exercício aqui para vocês, você dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois dá um play e retoma aí a assistir o vídeo e ver a explicação. Vamos lá. Vamos hoje trabalhar o que é área, né? A área de triângulo e quadriláteros. Mas o que é a área? Né? Vamos lá entender logo isso daí. Então a área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Eu destaco aqui, ó, presta bem atenção. Popularmente podemos dizer que é o espaço limitado. Ponto. Então vamos dizer que a área é o espaço limitado ali, tá ok? Vamos lá então observar aqui, ó. Essa aqui é uma malha quadriculada. Temos aqui, ó, cada quadradinho indicando uma unidade de área. Esse UA, U.A, quer dizer o quê? Unidade de área. Bom, então aqui, ó, vamos entender bem essa ideia de área. A área, na verdade, como você pode ver, ele é o espaço ocupado. E esse espaço ocupado fica muito mais fácil de encontrar o seu valor, a sua quantidade, o seu espaço, quando a gente coloca na malha quadriculada. Certo? Então, na malha quadriculada eu posso colocar N imagens, várias imagens, e eu posso daí encontrar a área. Então, ó, como calcular a área sem saber as medidas? Simples. Coloque numa malha quadriculada. Se você coloca numa malha quadriculada e diz que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área, então a área que você vai encontrar vai corresponder a essa quantidade de quadradinhos de 1 centímetro quadrado de área. Então, a lógica para a gente entender é essa. Quantos quadradinhos essa figura corresponde em uma malha quadriculada? Ok? Mas então nós não temos medidas aqui. Tá, então vamos imaginar como é que nós iremos fazer sem as medidas. Vamos ver o espaço que aquele primeiro retângulo, o retângulo verde, o retângulo rosa ocupa na nossa malha quadriculada. Então, se ele ocupa 10 quadradinhos, eu digo que eu tenho 10 unidades de área. Se ele ocupa 15 quadradinhos, eu digo que ele tem 15 unidades de área. Mas por que, professor, unidade de área? Porque eu não tenho as medidas. Se eu não tenho as medidas, eu digo que aquilo dali está sendo uma unidade de área. Então eu posso fazer o seguinte. Eu não sei a área do piso da minha sala. Vamos supor. O piso da minha sala eu não sei. Mas eu quero descobrir qual é a área daquele piso. Eu só tenho aqui o tamanho de um papel ofício. O que você pode fazer? Você pode calcular quantos papéis ofícios cabem dentro daquela sala, no piso daquela sala. E aí você sabendo a área daquele papel ofício, ou você coloca, por exemplo, 20 unidades de papel ofício, ou a área do papel ofício. Aí você faz 20 vezes esse valor e encontra. Então a ideia de calcular a área não é simplesmente pegar fórmulas e mais fórmulas, não. Isso a gente encontra, sim. Mas a gente pode encontrar a área com o espaço ocupado de várias formas. E a malha quadriculada ela é a melhor forma para poder nos mostrar muito bem esse conhecimento. Vamos dar continuidade aqui. Ó. Temos aqui, presta bem atenção na tela. Qual é a área da imagem abaixo? Use o quadradinho como unidade de área. Pronto. Então, usando o quadradinho aí como unidade de área, eu tenho o seguinte, eu tenho esse formato aí, né? Alguns alunos dizem que é um formato de um peixe, mas aí fica a critério de quem está observando. O que eu quero que você observe bem é que um quadradinho corresponde a uma unidade de área. Metade de um quadradinho corresponde ao quê? A metade a um meio da unidade de área. Entendi. Então, quando eu tiver duas metades, eu tenho um quadradinho. Perfeito. Então, é essa lógica que a gente vai ter que alimentar aí. E essa casquinha de banana, que é esse quadradinho em branco que está ali, ó.
simplificando, né? Vamos dizer assim, está querendo mostrar que é um olho do peixe, mas fica a critério de vocês também. Mas observe, dê pausa no vídeo, tente resolver. Qual é a área? Qual é a área? Quantos quadradinhos eu posso observar com essa montagem desse peixe aí, certo? Dê pausa no vídeo e retorne para ver a minha explicação. Bom, se você observar aí, ó, a cada quadradinho que você vai ter inteiro, você vai dando uma unidade. A cada duas metades, você vai dando também uma unidade. Lembra do que eu falei? A cada duas metades é uma unidade. E a cada unidade fechada é uma unidade. Então, chegamos aí à conclusão que temos 30 unidades de área. 30 unidades de área por quê? Porque eu tenho o quadradinho da malha quadriculada. Cada quadradinho corresponde a uma unidade de área. Então, se eu tenho 30 quadradinhos, eu tenho 30 unidades de área. Ah, entendi, professor. Então, supondo, se cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, eu tenho 30 quadradinhos, então eu tenho 30 centímetros quadrados. Opa! Então, supondo, se cada quadradinho tiver 4 centímetros quadrados de área, eu tiver 30 quadradinhos, eu faço o quê? 30 vezes 4, encontro 120 centímetros quadrados de área. Veja que já vai tomando uma forma muito maior, né? Mas a ideia é usar unidade de área com esse quadradinho que você tem aí. Vamos dar continuidade. Observe bem aqui, ó, área do quadrado, área do retângulo e área do paralelogramo. Sim, mas antes de colocarmos medidas por aí, qual é o espaço ocupado por cada figura dessa aí? Quantos quadradinhos ocupa cada espaço desse daí? Então, ó, o que você tem que ver? Quantos quadradinhos tem dentro de cada figura? Então, nesse momento agora, você vai ver aqui, ó, sendo 1 centímetro quadrado, a área de cada quadradinho da malha quadriculada, qual é a área do retângulo abaixo? Então, nesse daqui, você já vê o valor da área. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Perfeito. Então, você vai ter que analisar o seguinte aqui, ó. Quantos quadradinhos eu vou ter? Né? Então, você vai encontrar várias formas de fazer. Ah, pessoal, eu quero fazer assim, eu contei 1 por 1. Eu contei de 2 em 2, eu contei de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10. Enfim, fica a teu critério. Uma forma da gente fazer é o quê? Ao contarmos aqui, podemos encontrar 105 quadradinhos. Ok, então lembra do que eu falei agora há pouco. Se um quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado e eu encontro 105 quadradinhos, então eu encontro o quê? 105 centímetros quadrados de área. Veja que não precisamos utilizar fórmula aqui, certo? Então, a ideia de fórmula ela vai surgindo para a gente fazer o quê? O cálculo também de figuras que não são figuras simples de calcular. Por exemplo, figuras que não são retângulos, quadrados, triângulos, são junções desses polígonos, dessas figuras planas e formam uma outra figura. Então, por isso a gente tem que se preocupar. Vamos observar bem aqui, ó. Para calcular a área desse retângulo, o mesmo retângulo, podemos aqui, ó, como podemos fazer sem precisar contar a quantidade de quadradinhos na malha quadriculada? Pense aí, eu tenho certeza que você em casa já fez aí, tentou fazer de alguma forma diferente e fez, né? Para encontrar a quantidade de quadradinhos. Eu acredito que você não saiu contando de 1 por 1. Mas vamos tirar essa ideia de contar a quantidade de 1, 2, 3 ou de intervalo de 5 em 5, de 10 em 10. Imagine, como é que nós podemos encontrar a área desse retângulo aí na malha quadriculada sem precisar contar a quantidade ali, né? Normalmente o que eu escuto é o quê? Que o aluno vai e coloca: ah, eu vou multiplicar a quantidade que tem a primeira linha na vertical pela quantidade que tem na primeira linha horizontal. E se você fez isso, você acertou. Muito bem, fico contente com isso. A ideia justamente é essa. É se você encontrar ali, ó, uma quantidade da vertical e uma quantidade da horizontal, você é só multiplicar esses dois
valores dessas duas quantidades. E isso você pode fazer para o quadrado, para o triângulo, para o retângulo. Ah, mas para o triângulo não dá corretamente, professor. Isso, porque no triângulo a gente vai ver que ele é a metade de um quadrado ou a metade de um retângulo. Então aí, para o triângulo, você só vai fazer um pouquinho diferente. Vamos lá acompanhar isso aí. Vamos ver. Para calcularmos a área de um quadrado ou de um retângulo, precisamos apenas multiplicar o comprimento da base pela medida do comprimento da largura. Comprimento é o que? A extensão, é a distância de um ponto a outro. Então, por isso que eu falo comprimento da base e comprimento da largura. Vamos observar aqui esse nosso quadrado. Lembrando, quadrado ele tem o quê? Todos os quatro lados com a mesma medida. Então, aqui, ó, a área vai ser o seguinte, 4 da base vezes 4 da vertical, que no caso aí está sendo 4 da altura. Eu tenho quantos quadradinhos? Tenho 16 quadradinhos. Se eu não sei a quantidade, a área de cada quadradinho, eu tenho 16 unidades de área. Vamos observar aqui agora esse retângulo. Esse nosso retângulo aqui, ó, eu vejo que na horizontal eu tenho um certo valor e na vertical eu tenho outro. Então, na horizontal eu tenho 7 quadradinhos, na vertical eu tenho 3 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu vou ter no total? Eu vou ter 21 quadradinhos, então 21 unidades de área, tá ok? Então vamos prestar bem atenção. Tá, mas se fosse então o triângulo, professor? Vou ficar provocando mesmo, vou deixar você pensar como seria o triângulo. Lembrando que eu já falei, né? Triângulo eu posso calcular na metade de quadrado ou na metade de um retângulo. Então, é algo semelhante, mas que precisa fazer só mais uma coisinha, tá ok? Então, preste bem atenção aí. Vamos observar aqui o nosso exemplo 1. Calcule a área de um retângulo com medidas 17 centímetros e 5 centímetros. Então, o comprimento maior aqui está sendo 17. E o comprimento menor aqui está sendo o quê? 5. É simples, né? Dê pausa no vídeo, tente fazer e volta para acompanhar comigo a resolução. Vamos lá, a nossa solução aqui, ó. A área vai ser 17 centímetros vezes 5 centímetros. Isso me dá um total de 85 centímetros quadrados. Então, se eu colocasse, por exemplo, esse retângulo ali numa malha quadriculada, eu teria 85 quadradinhos, sendo cada quadradinho 1 centímetro quadrado de área, certo? Então fica muito mais fácil para mim compreender desse jeito. Vamos ao nosso segundo exemplo. Calcule a área de um quadrado, sabendo que seu lado mede 9,5 centímetros. Vamos lá agora imaginar, né? Um quadrado com 9,5 centímetros, 9,5, 9,5 centímetros de lado. Lembrando que no retângulo é normal colocarmos as duas medidas, 17 e 5. Mas no quadrado apenas aparece uma. Por quê? Porque o quadrado tem todas as medidas dos lados iguais. Então, se é 9,5, vai ser 9,5 para todos os lados. Vamos fazer aqui a nossa solução. Dê pausa no vídeo novamente e tente resolver você também. A área vai ser 9,5 centímetros vezes 9,5 centímetros. Então, a área que vai ficar depois de fazer essa multiplicação é 90,25 centímetros quadrados. Ok? Lembrando, é muito importante colocar esse centímetro quadrado aí. Por quê? Porque o centímetro quadrado ele indica a área. Que o que você está encontrando é uma área. Se você coloca só centímetro, a ideia é que você está encontrando só unidade de medida. E não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos observar aqui. Se você está fazendo comigo, você está de parabéns. Você está com nota 10, tá ok? Continue assim. Vamos ao nosso terceiro exemplo. A quadra do Colégio Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios tem 50 metros de comprimento maior e 30 metros de comprimento menor. Qual é a área que os estudantes têm para poder jogar? Então, é um formato retangular.
tem ali ó, 50 metros de comprimento maior e 30 metros de comprimento menor. Simples, né? Então dá pausa aí no vídeo, faz a tua resolução e volta para cá. Vamos observar aqui a nossa solução. A área vai ser o seguinte, 50 metros vezes 30 metros. O que você pode fazer? Vai fazer a multiplicação, vai dar 1.500 metros quadrados. Ah, professor, beleza. Então, supondo que se tivesse ali uma figura ou um desenho de 1 metro quadrado, um quadrado de 1 metro quadrado, eu poderia fazer nessa quadra aí 1.500 quadrados desse mesmo tamanho. Interessante, né? Então, simples, não é? Eu espero que sim. Então, vamos lá agora calcular a área do paralelogramo. Presta bem atenção na tela, na imagem que eu estou colocando aqui. Ó. Primeira imagem é o paralelogramo. Só relembrando, paralelogramo é aquela figura onde os lados opostos são paralelos. Por isso, paralelogramo. Então, aí, ó, o quadrado é um paralelogramo, o losango é um paralelogramo e o retângulo é um paralelogramo, ok? Só para a gente não perder esse sentido aí. Então, vamos lá. Como é que eu posso calcular a área desse paralelogramo? Veja que eu fiz uma retinha, um segmento pontilhado vermelho, que é para indicar que ali ficou praticamente ó, um triângulo. Eu posso ver que eu fiz ali um triângulo. Sim. E se eu pegar esse triângulo agora e colocá-lo aqui, ó, eu vou fechar um retângulo. Veja que eu não peguei de fora, de outra figura. Eu peguei da própria figura aqui, ó. Eu peguei esse triângulo e coloquei ele aqui, do lado de cá, né? Então eu fechei um retângulo. Como é calcular a área do retângulo? Não é a mesma do quadrado e retângulo, né? Base vezes altura? Ah, então simples. A área do paralelogramo também vai ser simplesmente base vezes altura, ok? Então, podemos formar um retângulo, devemos calcular a área do paralelogramo assim como calculamos a área do retângulo do quadrado, base vezes altura. Certo? Preste bem atenção na tela agora. A área do triângulo. Vamos observar aqui, peguei aqui um quadrado. Ok. Nesse quadrado eu passei uma diagonal. Essa diagonal é o segmento que está ligando os vértices opostos ali. E ele vai estar dividindo esse quadrado na metade. Então, está dividindo em dois pedaços iguais. Ah, professor, então é isso que eu estava se referindo na malha quadriculada. Isso, eu estou lendo seu pensamento, sim. É isso que você está pensando aí. Eu tenho um quadrado, desse quadrado eu dividi na metade. Então, se eu dividir na metade e encontrei o triângulo, então quer dizer o quê? Ó? Que o quadrado, a forma de calcular a área do quadrado, eu posso dividir na metade, dividir por 2 e encontrar a área do triângulo. Então, assim, chegamos à conclusão que eu posso generalizar a forma de calcular a área do triângulo. É pegar base vezes altura e dividir por 2. Sempre, para qualquer triângulo, isósceles, escaleno, equilátero, qualquer que seja o triângulo, é só você encontrar a base, multiplicar pela altura e o resultado dividir por 2. Lembre-se, você pode fazer a área do quadrado, que é o quê? Base vezes altura. Se ao dividir na metade, que é dividir por 2, você encontra o triângulo, então a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, ok? Vamos aqui ver o nosso exemplo 4. A figura abaixo representa uma peça de vidro recortada de um retângulo de dimensões 12 cm por 25 cm. O lado menor do triângulo extraído mede 5 cm. A área da peça é igual a... Então temos aí alternativas A, B, C, D e E. Temos a figura aí está sendo um retângulo. Esse nosso retângulo eu vou retirar um triângulo. Lembrando que essa medida menor do triângulo é de 5 centímetros. Como é que eu faço isso? Então, pense, dê pausa no vídeo e tente fazer a sua solução. E volta para cá para a gente terminar e ver essa solução dessa questão. Ok? Vamos lá. Vamos à nossa solução aqui. Como eu disse, né?
Eu tenho um retângulo e vou retirar esse triângulo que está em branco. Eu vou retirar. Se eu vou retirar, eu vou fazer uma subtração. Subtração de quê? De áreas. Não é só tirar o pedaço dele, não. Tenho que descobrir, então, a área do retângulo. E depois vou ter que descobrir também a área do triângulo. E fazer uma subtração. Então, vamos lá agora a área do retângulo. A área do retângulo vai ser 12 centímetros vezes 25 centímetros. Certo? Ok. Aí você vai encontrar que a área do retângulo dá 300 centímetros quadrados. Perfeito. Vamos agora encontrar a área do triângulo. Lembrando que a altura, né, é um segmento que faz um ângulo de 90 graus com a base. Então, dependendo da posição que o triângulo esteja, você vai observar aquele segmento que está fazendo um ângulo de 90 graus com a base. Não entendi, professor. Observe aqui, em cada vértice do retângulo tem 90 graus. Então, aquele triângulo ali é um triângulo retângulo, porque se você coloca com a base sendo 5, a altura vai ser 12. Se você coloca com a base sendo 12, a altura vai ser 5. Aí é da posição do triângulo que você vai estar imaginando. Mas lembrando que a ordem do produto, né, dos fatores, não vai alterar o produto. Então, se você multiplicar 12 vezes 5 ou 5 vezes 12, vai encontrar o mesmo resultado. Mas vamos lá. A área do triângulo vai ser 5 centímetros vezes 12 centímetros, o resultado dividido por 2. 5 vezes 12 vai dar 60 centímetros quadrados. 60 centímetros quadrados agora dividido por 2, que vai dar 30 centímetros quadrados. Agora imagine, desse retângulo que você tem, você está retirando esse pedaço triangular. Então, se você está retirando dos 300 centímetros quadrados, você vai subtrair os 30 centímetros quadrados que correspondem ao triângulo. E quando você faz essa subtração, você encontra o resultado de 270 centímetros quadrados. Nossa alternativa, alternativa D. Se você acertou, se você tentou fazer, está de parabéns. Vamos lá aqui agora ao nosso exercício. Primeiro exercício. Paulo é pedreiro e está colocando pedras de porcelana para o piso de uma sala enorme, em formato de um retângulo. Esse piso tem 12 metros de comprimento, maior, e 7 metros de comprimento, menor. Sabendo-se que cada pedra de porcelana tem 1 metro quadrado de área, quantas pedras Paulo vai precisar para fazer esse piso, né? Para fazer o serviço, para poder cobrir esse piso. Então, pense aí, tente fazer, dê pausa no vídeo e volta para cá depois para ver a solução. Então, ó, na nossa solução, o que eu tenho que dizer a vocês? A gente tem que imaginar o seguinte. Eu tenho que encontrar primeiramente a área do espaço onde Paulo vai colocar lá as pedras de porcelana, para depois ver a quantidade de pedras de porcelana que vão ser anexados no piso. Então vamos ver primeiramente a área do piso. A área do piso vai ser 12 metros vezes 7 metros, que vai dar 84 metros quadrados. Perfeito. Agora, e a área da porcelana? A área da pedra, da porcelana. Cada pedra ocupa 1 metro quadrado. Se você tem um total de 84 metros quadrados, você vai precisar de 84 pedras. Então, Paulo vai precisar de 84 pedras de porcelana para poder montar ali, fazer o piso dessa grande sala, tá ok? Então, muito bem aí. Vamos lá para o nosso segundo exercício. Calcule a área da região amarela na figura abaixo, né? Vamos supor que você está com essa figura aí e você vê que esta figura, de fato, não é simplesmente um retângulo ou um triângulo. Então, você pode decompor essa figura em retângulos e triângulos, né? Já que você sabe calcular a área aí de triângulo e retângulo. Então, dê pausa no vídeo e tente ver aí depois a minha solução. Eu aqui agora vou ampliar aqui essa figura para a gente poder observar bem as medidas que ficaram lá embaixo.
Por exemplo, aquele pedacinho ali, ó, eu tenho um retângulo, 3 metros por 6 metros, e tenho um triângulo. Agora, naquele triângulo ali, eu consigo observar bem. Se a altura, observe na vertical, se a altura ali, ó, é 4 metros já até a imagem, e da imagem para baixo é 3 metros, são 3 metros, e o lado de cá é 4 metros de baixo para cima e depois 3 metros, eu posso fazer a diferença. 4 menos 3, 1 metro. Então, esse triângulo aí, ó, que está na vertical, esse pedaço vai ser de 1 metro. Assim como eu posso observar também o que vai estar na horizontal. Aqui a parte de baixo, eu tenho que na imagem tem 6 metros e depois 4. Lá em cima tem 6 metros e depois 4. Se você fizer a diferença de cima para baixo, ó, 4 metros para 6 metros, eu consigo observar que a distância ali está sendo de 2 metros. Bom, perfeito. Então eu já encontrei o retângulo com medidas 3 metros e 6 metros e o triângulo com base 1 metro e altura 2 metros. Ou com base 2 metros e altura 1 metro. Lembrando que se tem um ângulo de 90 graus, você pode ter em qualquer posição ali a altura 2 ou a altura 1. Vamos agora fazer aqui o nosso cálculo. Temos um retângulo e um triângulo. A área do retângulo vai ser 3 metros vezes 6 metros. Então, 3 vezes 6 dá 18 metros vezes metro, metro quadrado. Então, a área do retângulo dá 18 metros quadrados. Vamos observar agora a área do triângulo. A área do triângulo vai ser 2 metros vezes 1 metro, que é base 2 vezes altura 1. 2 vezes 1 metro dividido por 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Metro vezes metro dá metro quadrado. Então, dá 2 metros quadrados dividido por 2. E 2 dividido por 2 nós sabemos que dá 1 metro quadrado. Bom, a área da figura vai ser fazer a junção tanto do retângulo que eu encontrei, quanto do triângulo. Então, assim, a junção fica 18 metros mais 1 metro quadrado, dá 19 metros quadrados. Ok? Então, espero que você tenha acertado também. Vamos agora aqui à nossa terceira questão. Calcule a área da figura abaixo. Então, você pode fazer de jeito semelhante como eu fiz agora. Então, tente fazer aí. Dê pausa no vídeo e tente fazer, ok? Como podemos observar, essa figura aqui ela pode ser decomposta em um retângulo e um triângulo. Então, eu vou novamente ampliar a figura para você ver aqui, ó, as medidas do triângulo que eu consegui tirar, tá certo? Se observar bem, na vertical tem 7 metros de um lado. Do outro, o que eu sei são 2 metros. Mas se é um retângulo, os lados são paralelos e iguais, opostos, né? Então, se um lado tem 7 e o outro já tem 2, o que falta é quanto? 5 metros. Então, eu posso concluir aqui. Se você observar agora a horizontal lá em cima, 6 metros, e você observar na parte inferior 10 metros o total, você consegue ver o que falta para chegar em 10, de 6 para chegar em 10 é 4 metros. Então você já conseguiu encontrar ali as medidas do triângulo. Então você pode agora calcular a área do retângulo mais a área do triângulo. Vamos calcular aqui. A área do retângulo mais a área do triângulo. A área do retângulo vai ser 7 metros vezes 6 metros. A área vai dar 42 metros quadrados. Vamos agora ver a área do triângulo. A área do triângulo vai ser base 4 metros vezes altura 5 metros. 4 metros vezes 5 metros, 20 metros quadrados dividido por 2. 20 metros quadrados dividido por 2 dá um total de 10 metros quadrados. Bom, e agora, o que eu tenho que fazer? Eu não estou querendo fazer a adição, né, da área do retângulo mais a área do triângulo, então agora eu vou fazer realmente, de fato, essa adição aqui. Vai ficar 42 metros quadrados mais 10 metros quadrados. Observe que esse AT, ele é o que? A área total. Como eu fiz decomposição da figura, eu decompus ali a figura em um retângulo e um triângulo, agora eu estou fazendo a junção novamente dessas áreas
para poder dizer a área total. Então, a área total é de 52 metros quadrados. Então, espero que você tenha entendido muito bem. Obrigado por ter assistido a essa aula. Espero que tenha gostado. Caso tenha dúvida, acesse lá, comente, dê alguma sugestão no canal Matemática com Gustavo Lima. Até a próxima. Continue assistindo aos nossos vídeos do Educa PE e chame mais os seus colegas. Obrigado.